A partir de agora a gente está gravando. Hoje nós vamos entrar no capítulo 18, Oração Dominical. Daqui em diante, assim, daqui a pouquinho a gente vai entrar nos capítulos que são os últimos momentos do Cristo, né? E aí, assim, para mim, né, são os momentos mais emocionantes, tirando as histórias mais emocionantes, né, que a gente, Joana de Cusa, né, Maria Madalena, os momentos mais emocionantes a gente vai entrar daqui a pouquinho, que é quando se aproxima a paixão do Cristo. E esse capítulo aqui, ele dá uma inaugurada nessa fase, né? Por quê? Porque... Ih, não, esquece o que eu estou falando. Esqueci, não é esse não. É outro. Eu estou estudando um capítulo e estou fazendo outro. É no próximo que a gente vai inaugurar. Não é nesse não. Vamos prosseguir. Bom, oração dominical. Alguém sabe por que é a oração dominical e que oração dominical é essa? Eu até já dei uma colher de chá semana passada, né? Falando do trabalhinho que a gente vai tentar fazer. Alguém sabe? Francisco, sabe, Francisco? Está com o microfone aberto. É o Pai Nosso, né? É o Pai Nosso, muito bem. Sabe por que é a oração dominical? Não sei. Eu não quero nem chutar, né? Não quero nem deduzir. Fala que não sei. Oração dominical, porque o prefixo domini é Senhor, né? Então é oração do Senhor. E oração do Senhor também é o nome do Pai Nosso, né? Que também é chamado de oração do Senhor. Então é só isso. É só porque domini é o prefixo de Senhor, né? E cal é o sufixo do, né? Então, do Senhor. Só isso, de oração dominical. Mas nós vamos ver que o que envolve, né, quando eu coloquei lá, o que envolve, todos os acontecimentos que envolvem o momento que Jesus trouxe para a gente essa oração anotada, no momento, né, ali, né, anotada por Levi, foi cheia de ensinamentos, como sempre. Vamos entrar neles. Bom, ela está na passagem do Evangelho, né? Ela está lá em Mateus, né? E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. Isso aqui é o capítulo, tá? O início do capítulo, né? O trecho inicial do capítulo está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então, logo foi curada, já levantou para trabalhar. Tem essa de ficar convalescendo, não. Vamos embora trabalhar. Ora, e aí Lucas também tá. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. No estudo aprofundado, né, dessa passagem, várias palavrinhas aqui, né, que não são em vão, a gente sempre fala isso, elas têm significado muito, muito grandioso, né? Vocês percebem, nas duas passagens, os evangelistas fizeram questão de colocar que, tão logo curada, ela levantou e serviu. Não é o nosso objetivo aqui, né, aprofundar os versículos do Evangelho, mas é tão legal, né, tão bonito, que eu vou colocar para vocês. Levantou-se e serviu, né, passou a servir tão logo curada, né, é a gratidão que a gente tem, né, ou deveria ter, pelas graças que a gente recebe de Deus, né? E aí, não perder tempo em retribuir essa gratidão, levantar e servir. Servir em nome de Deus sempre que a gente puder, da forma que a gente puder.
Então, esse levantou-se e serviu, tão logo curada nos evangelhos dessa passagem, entre outras, né? Tem esse significado, e é um significado muito bonito. E esse capítulo vai falar também muito de servir, né? Vamos lá, vamos entrar no capítulo agora. Então, aí, ó, agora o texto do livro, né? O texto de Humberto de Campos, que começa mais ou menos como o próprio Evangelho. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficou, né, maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde. Nazareno humilde no olhar dela, né? Que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Né? Oi, Rosilene, chegou! Então, tão logo curada, ela passou ali a pensar, né? Se admirou com o poder do Nazareno ali humilde e passou a pensar, né, sobre acerca as súplicas, né, que a gente endereça ao nosso Pai. Chamando certo dia o genro para um exame de ti, daqui ela já começa, já estava indo muito bem, mas aqui ela dá uma derrapada na estrada. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Aí não, né? Ela queria resolver, né? Ó, já que Jesus tem esse poder, vamos dar um jeito aí. Como é que a gente pode resolver os nossos problemas aqui com ele? Faz esse pedido aí. Você é tão assim com ele, Pedro? Lembrava-lhe as circunstâncias de ser o mestre, um emissário poderoso do reino divino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava a ponderar ao Messias que eles eram seus primeiros colaboradores. A gente está aqui, você apareceu aqui, a gente foi o primeiro a se dedicar a você, então a gente merece um mérito aí nisso, né? A exiguidade do dinheiro, colabore sincero, e a enumerar-lhes as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, né? A escassez do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O que vocês percebem, né? Nessas questões aqui que a sogra de Pedro levantou para que Jesus auxiliasse a ela. Vocês conseguem perceber alguma característica nessas questões levantadas? São as mesmas que a gente continua reclamando até hoje. Também. Querendo que Jesus resolva tudo para a gente. Também, Raquel. Também. Ela teve a gratidão de agradecer, de levantar e servir, mas aí escorregou novamente. Escorregou, né, Elza? É como acontece com a gente, né? A gente faz aquele esforço de melhoria, acerta algumas coisas, mas daqui a pouco desliza. Vai caindo, né? Verdade. Muito bem. Mais alguma coisa? Vocês percebem? Assim, aos meus olhos, salta muito a preocupação com o material. Exiguidade do dinheiro, serviços domésticos, casa pobre de recursos, né? Muitas questões materiais, né? Importunando ali o coração dela. É o nosso petitório diário, né? Eu acho. A maioria de nós, né? É o nosso petitório nas nossas orações, né? O material. A perspectiva dela, na época, é assim como é a nossa hoje. Por isso que a gente está estudando aí, para ver se a gente muda essa perspectiva. Exatamente, foi o que a Raquel falou, né? Até hoje, né, Raquel?
a gente presa nas mesmas questões, são os nossos pedidos, né? Opa, dinheiro, chega o fim do mês, mas o dinheiro chega no final, no meio do mês. Tanto trabalho para nada, né? E aí briga com a família, arruma a casa, a família bagunça. Né? Aí quer melhorar, não consegue, né? E aí vai reclamando, vai pedindo, e vai pedindo. Abriu, Elza? Fala. Mas Deus, né? Deus não atende a pedidos materiais, né? Se atender, de repente, não é para o nosso bem, né? Porque ele sabe melhor do que nós as nossas necessidades, né? É verdade. Tem uma... Às vezes atende Isso. por tanto pedir, né? Mas não é a solução para o nosso espírito, né? Exatamente. É só para nossas conveniências materiais, né? Isso que a Elza está falando, a gente tem algumas histórias, né? Que, assim, o espírito tinha necessidade, né, de passar por aquela situação de escassez material, né? Aquilo ali, às vezes, é para domar um espírito orgulhoso, às vezes é para domar um espírito vaidoso, né? Mas ele não suporta. E aí tem aquela frase: cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, né? E aí é o que a Elza está falando. O que Deus pode conceder, né? Pode conceder que ele não conseguiu, está sofrendo muito, né? Está sendo, sei lá, muito dolorido nessa vida, ele não conseguiu, né? Mas a misericórdia concede que seja abrandado. Né, Elza? Né? Nesse sentido que você está falando? Sim. Né? Que a priori ele não vai atender essas questões materiais, mas às vezes às vezes não, Deus percebe as nossas necessidades de milênios, né? Desde a nossa criação. Então ele sabe o que é melhor para o nosso espírito. Então, de repente, como você disse, não vai suportar, de repente se suicida por conta disso, aí Deus concede. Mas isso não vai resolver esse problema, vai ficar pendente por uma próxima existência, não é isso? É isso que eu entendi. Isso, exatamente. Esse aprendizado, o espírito, infelizmente, repetiu de ano, né? Isso aí. Vamos prosseguir, ó. Já no primeira página, um monte de coisa para a gente pensar, hein? Pedro, né? A sogra ali no ouvido dele, ó. Quem tem sogra no ouvido sabe como é que é, né? Sogra ali no ouvido dele, né? O que ele fez? Foi conversar com Jesus. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos, uma sogra tentando, não sou o que estou falando, não. Humberto de Campos falou que a sogra tentou ele. Tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar, o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não via em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias. Ficou indeciso ali, né? Alguma coisa ali mexeu com ele. Será que deu? Será que não deu? Mas acabou indo. Chegando perto do mestre, né? Perguntando com sinceridade de Pedro, né? Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Ele começou ali pelas beiradas, né? Começou a cercar ali o assunto pelas beiradas. Será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Ou seja, a noção de Deus, né, ela é a natureza do homem. Então, logo começou a raciocinar, né, já observou em torno de si, né, pela própria criação, a presença de Deus.
Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos, né? Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta, silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Ouvidas, recebidas, sentidas. É o mesmo que atendidas? O que vocês acham? Não. Até por isso mesmo que eu falei antes, né? Vai depender das nossas necessidades. Exatamente, também acho, Elza, vai depender das nossas necessidades. Ouvidas são todas. Vocês sabem que eu estava fazendo um estudo, a gente tem o grupo de radiação, né? De prece e radiação. E a gente tem o formuláriozinho, né? E aí as pessoas colocam lá e a gente vai lá, né? Né? Antes de começar, eu abro, dou uma olhada nos pedidos, né? Até às vezes para direcionar o grupo. Eu falo, ó, tem muito pedido para desencarnado, tem muito pedido assim, tem muito pedido assado. E aí, né, outro dia, estudando, né, sempre lendo alguma coisa, né, que eu quero trazer para o grupo, para a gente pensar e tal, eu vi uma passagem falando assim, desse trabalho, né, desse trabalho específico. As preces que a gente recebe são muitas, né, sempre, mas raras são aquelas que a gente consegue atender. Aí eu falei, caramba, que forte isso, né? Estou com uma lista ali na minha frente, e aí eu leio isso num estudo, né? Aí eu fiquei pensando, né? E aí ontem, revendo esse estudo aqui, eu lembrei disso. É exatamente isso aqui, né? A gente pede, pode pedir, né? Deus vai ouvir, a espiritualidade vai encaminhar, a força do nosso pensamento vai fazer chegar lá, mas a gente só vai ser atendido no limite, né, da nossa necessidade e da nossa capacidade, né, de receber. Mas vamos prosseguir, senão eu vou adiantar aqui o que está no próprio estudo. Vamos lá. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Porque todo mundo pede para ser feliz, né? Todo mundo pede para ser feliz, todo mundo pede para ter dinheiro, saúde, família feliz, sem briga, né? O melhor marido, a melhor esposa, os melhores filhos do mundo. Por que razão sou obrigada a pescar? Aí ele começa a questionar a vida dele, né? Por que eu sou obrigada a pescar para prover a subsistência quando Levi, lembram? Levi era o cobrador de impostos, né? Que era o que tinha a melhor situação financeira ali do colégio apostólico. Quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros, como explicar que Joana de Cusa, lembra? Era esposa de Cusa, intendente de Herodes, então era um grande funcionário, disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta. Que diferença é essa, mestre? São questionamentos que a gente faz também, será? Jesus ouviu atento as suas palavras e retrucou. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje você pesca, amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Todo trabalho que há é útil, necessário e é de Deus.
Então, não importa se você está num cargo lá em cima ou se você está numa função que, aos olhos da sociedade, é uma função inferior, não importa se você, né, tem grandes posses ou se você não tem, o que você faz com isso, né, do seu trabalho, da sua posição, o que você faz com isso é o que verdadeiramente importa para Deus. E sempre deveria ser feito, né, qualquer trabalho, sempre deveria ser feito com essa consciência, que, na verdade, a gente está trabalhando para Deus. Fala, Raquelzinha. Isso me lembrou a Alcione, né? Eu gosto muito dela. Quando ele fala aqui que Pedro foi tentado nos sentimentos humanos, né? Que o mentor dela fala, você vai para a Terra, o negócio é complicado, você tem certeza? E aí, quando a gente fala do trabalho, a gente lembra, né? Que é Alcione, que veio de uma situação assim tão melhor do que a nossa, né? Ela veio e se dedicou a cuidar da mãe, a cuidar da casa, a cuidar da horta, depois foi cuidar da casa do pai. Se o empregado faltava, ela fazia, né? Até a irmã dela uma vez questiona, poxa, você vai lavar roupa? Ela falou, poxa, mas todo trabalho que é útil se refere a Deus, né? Quer dizer, assim, é isso que você falou, né? Então, todo trabalho, por mais que a gente reclame, que muita gente ainda reclama disso, né? De estar fazendo trabalhos que às vezes não são muito vistos, né? Eu estou até passando com uma situação dessa na família, e aí a gente esquece, né? Que tudo que a gente faz e tudo que a gente faz com amor, né? Tem um significado diferente para Deus, né? Eu acho que a gente precisava, nós como seres humanos, a pensar nisso, né? Eu estou no lugar que eu preciso fazendo o que eu preciso, então eu tenho que fazer o melhor que eu puder, né? Eu acho essa uma grande dificuldade ainda, porque a gente quer muito, muito, muito ficar visível aos olhos humanos, né? Às vezes, na realidade, a gente veio nessa situação para a gente ficar mesmo invisível, para combater, como você falou, orgulho, egoísmo, né? O nosso ego gigantesco às vezes explode, né? E a gente veio para passar, às vezes, meio assim, né? Invisível, justamente para nós mesmos, né? E a gente não compreende, né? Muito bom, Raquel. Para quem não conhece o livro que a Raquel está falando, a Renúncia, né? Que é um dos romances de Emmanuel, a Alcione, que é esse personagem que ela está falando, ela foi trabalhar o pai tinha uma condição muito boa, né? Muito rico, e ela não sabia que ela era filha, foi trabalhar na casa dele, ela sabia que ele era pai, a mãe dela doente em casa, ela trabalhava para ajudar, e ela se submetia a todo tipo de, como a Raquel falou, né? Todo tipo de situação, mas com muita dedicação, né? Com muito equilíbrio, né? E com esse pensamento de que todo trabalho é digno, né? Todo trabalho vem de Deus. Muito bem lembrado, Raquel, exatamente isso que eu acho. Alcione é um exemplo maravilhoso desse trecho. Em casa também, né? Trabalho, eu chamo de trabalho ganha-pão, né? Trabalho ganha-pão, né? Que é o nosso trabalho sustento material. Tem o nosso trabalho com Jesus, né? Que a gente faz na casa espírita. Mas todo o trabalho, até em casa, quando a gente faz serviço doméstico, né? Não trabalha fora. Qualquer trabalho que a gente faz, né? A vibração que a gente põe naquilo ali é muito importante para a gente, né? Para o ambiente da casa. Você fazer uma comida, né? Com raiva ou de saco cheio, ou seja lá o que for, não é a mesma coisa, né? Sem contar que você ali naquele momento não tá sendo justa com Deus, né? Achas que uma casa estaria completa sem as... Não, peraí. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é um irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um pai cultiva as flores do pensamento,
outros a do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se a gente pensar nessa casa como a nossa grande casa planetária, né? Como se fossem uma família onde todos contribuem para a manutenção daquela casa, né? Seja provendo, seja limpando, seja organizando, né? É assim que funciona, né? Cada serviço, cada trabalho, cada posto, cada colocação, desde o agricultor, ó, fiz questão de colocar ali a gravurinha, desde o agricultor que vai lá, que planta, com aquele que fabrica, com aquele que traz, com aquele que vende, com aquele... É tudo um grande trabalho em função do nosso planeta. Se a gente pensasse, né, como um dia vai ser, que tudo isso funciona para o bem, imagina a grande harmonia de todo mundo trabalhando. É igual a festa, né? Quem gosta de arrumar, né? Arrumar dia de festa, vamos arrumar casa para festa. Aí um vai para a cozinha, outro vai arrumar as mesas lá fora, outro vai... É uma grande festa arrumando uma grande casa, né? Uma grande alegria. E assim deveria ser, né? Cada função, cada trabalho. Esse deveria ser o nosso pensamento no desempenho dos nossos trabalhos. Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus, é isso que ele está falando, né? Todo o trabalho que há no mundo é a organização da grande casa de nosso Pai, né? Você já pensou, Pedro, que a sua esposa cuida da horta e Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe a responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Ou seja, né, aos olhos dele, a mulher dele, né, era desprivilegiada ali porque só cuidava da horta, né, e tinha um trabalho gigantesco para cuidar da horta. E Joana de Cusa lá cheia de servidora, né, cheia de escrava. E aí ele fala, olha, cuidar da horta nem é tão difícil assim. Agora vai educar espíritos para Jesus, que era o que Joana de Cusa fazia, né, com as suas escravas, né, com as suas servas, com as suas empregadas, né? Ela sempre esclarecia a doutrina de Jesus, né, seu evangelho, procurava elevar aqueles corações. Olha o trabalho. O que é mais fácil, cuidar da hortinha ou cuidar desses corações? Imagina que deveriam chegar para ela sempre com angústias, né? Sempre com dificuldades, e ela ter ali que acolher, né? Que iluminar, que levar o evangelho de Jesus. Qual é o mais trabalhoso? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar que, em definitivo, somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional. É necessário que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, servir a Deus, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à disposição que merecemos. Não tenhamos dúvidas, né? É aquela frase famosa, a gente está onde a gente tem que estar. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Olha o pensamento de Pedro. Se você diz para mim que Deus sabe de tudo que precisamos, né? Que Deus sabe da medida das nossas necessidades, por que a gente tem que orar? Por que a gente tem que fazer prece? Como eu devo interpretar, então, essa oração? Por quê? Acho que a gente já pensou isso também, né? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. É nesse intercâmbio incessante as criaturas devem apresentar ao Pai,
no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. Vamos entender isso aqui. Deus, né, sabe das nossas necessidades. A gente está no lugar que a gente tem que estar. Trabalho, família, vizinhança, país, estado, a gente está onde a gente precisa estar, né? Por que fazer prece? Por que se direcionar a Deus a fazer pedido, né? Parece que já há aí um determinismo. Absolutamente não, né? A gente sabe que não há determinismo, a gente sabe que há o nosso livre-arbítrio, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando do amparo, né? Do amparo de Deus, porque não é porque a gente precisa, às vezes, passar pelas duras provas que Deus não vai auxiliar a gente. Sempre, né? Quem, no momento de dor, não fez uma prece, não sentiu ali um alívio, né? Quem, né, não percebe, no momento de dificuldade de pensamento, se já fez esse exercício, né? De tentar respirar, fazer uma conexão com o Pai. A resposta pode até não vir tão clara, né? A resposta pode até não vir assim aos olhos, mas que pelo menos você vai sentir um alívio no coração, você vai sentir. Então, a comunhão com o nosso Pai é esse amparo, é esse abraço, é essa luz, né, que Deus nos traz. Uma vez, um amigo meu me ligou, eu sou amiga da esposa dele, na verdade, né? Ela tinha acabado de perder o pai e ela estava chorando muito, né? E ela não... e aí ele me ligou, né? E falou assim, Elaine, você pode conversar aqui com ela um pouquinho? Porque eu tô tentando, mas eu não estou conseguindo controlar, né? Ajudar, enfim, estou me sentindo aqui impotente. Você pode? Aí eu, claro, deixa eu falar com ela. Aí comecei a falar com ela assim. Eu falei assim, fulana, aí eu ouvi, né, ela falar, a gente vai conversar, mas antes da gente conversar, vamos fazer uma prece? Você quer fazer uma prece? Aí ela falou assim, eu não sei o que é fazer prece, eu só sei rezar Ave Maria e o Pai Nosso. Aí naquele momento ali, né, eu falei assim, meu Deus, eu não posso abordar isso agora, né? Não é o momento de abordar isso agora, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar que não sabia conversar com Deus, sabe? E aquilo ali me mexeu comigo, né? E depois eu senti a necessidade de conversar sobre isso, né? Sobre uma prece do coração, né? E não das palavras repetidas. Mas, enfim, depois a gente compreende, né? Durante muitos séculos, a gente foi ensinado que rezar era isso, né? Repetir. E aí, no momento de colocar para fora ali o que está opresso no coração, não conseguiu. Mas o resultado foi bom, que eu consegui acalmar, a gente conseguiu conversar, ela ficou bem. E depois eu conversei com ela. Então, é isso aqui que Jesus está falando para Pedro. Pedro, a prece, a comunhão com Deus é o amparo que a gente precisa para a nossa caminhada. Não é para resolver os nossos problemas, né? Mas é para nos amparar, para a gente se sentir em comunhão com o Pai. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o mais seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Ou seja, né, a prece deveria ser um hábito constante e diário, né? Nisso, os nossos irmãos judeus estão na nossa frente, ó, porque não obstante, né, a forma que eles têm lá deles, esse contato com Deus deles é muito forte.
né? Tem dias que eles se dedicam só a esse contato, só a essa comunhão com Deus, né? Só a essa prece. E eles são muito fiéis a isso, né? Sem entrar no detalhe de como eles fazem, mas eles são muito fiéis a essa conexão. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos, né? Aí é até aquele que duvida vai lá, eu não sei muito bem se é verdade, não, mas vamos lá, né? Pelo sim, pelo não, vamos lá rezar, né? Vai que. Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhe concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo do afastamento que se conservou do pai no percurso. Ou seja, a nossa caminhada, né, não é fácil. Temos todos nós as nossas dificuldades, as nossas provas, talvez até as nossas expiações. Mas a gente não mantém um contato constante com o Pai para que sejamos fortalecidos na caminhada. A gente só corre no momento de desespero, quando a coisa fica feia. Mas, se a gente tivesse o contato constante, o hábito constante da prece, até o momento que chegasse a coisa feia seria um pouco mais branda. Justamente por esse contato. Mas quando a gente se afasta, quando chega o momento da coisa feia, aí a coisa feia fica mais feia ainda, né? Fica mais difícil ainda de levar. Fala, Raquelzinha. Eu acho que a gente perdeu um pouco esse contato com Deus, assim, porque a gente afasta muito ele da gente, como afasta Jesus, né? Porque a gente pensa muito que a prece tem que ser aquela coisa formal, que você tem que falar as palavras certas, né? E quando a gente entender que quando você traz Deus e traz Jesus para perto da gente, você pode se dirigir a Ele da maneira que você mais se sentir confortável, né? Então, eu acho que fica mais fácil da gente manter essa sintonia com Deus, né? Porque orar é justamente estar em sintonia, né, com Deus, né? E eu tinha um curso que eu fiz também, que a gente estudou as obras de André Luiz, por 8 anos, foi o mesmo grupo que a gente estudou. Então, a gente tinha uma sintonia muito grande, assim. E quando a gente estudava prece, a menina que orientava a gente, ela falava, gente, a prece, para você aprender a fazer a prece, no começo ela vai ser mecânica, faz assim. Acordou? Obrigado, Deus, eu acordei. Abriu a gaveta para pegar uma roupa? Obrigado, Deus, tem uma roupa limpa. Foi tomar café? Obrigado, Deus, tem café. Obrigado, Deus, tem água. Obrigado, Deus, eu peguei o ônibus. Vai indo, isso vai se tornar uma coisa tão normal na sua vida que em todos os momentos você vai conversar com Deus, porque você vai estar fazendo alguma coisa e você fala, poxa, Deus, aconteceu. Ô, Jesus, isso aqui podia ter feito de outro jeito, né? Olha só como eu sou distraída. Então, você vai trazendo ele para perto da gente, que acaba sendo uma coisa tão natural que a gente nem percebe. Então, essa comunhão com Jesus, essa comunhão com Deus, vai ser uma constante na vida da gente, né? Eu achei isso muito interessante, passei a fazer. Aí falei com meu filho também, faz também. E ele falou, nossa, mãe, é tão mais fácil agora, né? Porque agora eu chego para Deus, para Jesus e falo, poxa, Jesus, hoje deu ruim na minha vida. Eu falava, é isso aí. E eu acho que é interessante a gente ver, assim, porque a gente acaba afastando por conta dessa ideia também que a gente aprendeu também, quanto mais em outras circunstâncias, né? Por exemplo, eu fui criada na igreja católica, então tinha todo um rito de fazer prece, minha mãe me ensinava a ajoelhar perto da cama quando ia dormir. Acho que isso acaba afastando a gente um pouco, assim, né? Verdade. Gostei da técnica, Raquel. Francisco, quer falar, amor? Não, assim, só para lembrar que, resumidamente, lá no Evangelho, o homem no mundo, né? Os Espíritos falam o seguinte, que sempre que a gente for fazer alguma coisa, né? Que a gente tem que se reportar a Deus, pedindo, né? Bênçãos para aquilo que a gente for fazer e se a gente for bem-sucedido, agradecer, mas, independente do que seja,
a gente precisa sempre se reportar à fonte, né? Que é Deus. Está lá no Evangelho, o homem no mundo. Muito bem lembrado, Francisco, muito bem lembrado. Exatamente, né? Porque a todo momento nós recebemos bênçãos, né? Então, quem recebe um presente não agradece, né? Quando chega no trabalho, né? Ou quando inicia o trabalho. Eu tinha dificuldade de fazer prece de manhã, né? Logo que acordava. E aí eu me cobrava isso, né? Me cobrava, hoje eu não fiz a prece, hoje eu não fiz a prece. Aí eu parava assim, aí eu levantava, me arrumava e ia caminhar. Aí no meio da caminhada, eu olhava aquele céu, aquele sol, eu falava, vou fazer minha prece aqui. Aí fazia, caminhando, olhando para o sol, olhando para a natureza, fazia minha prece. Ou sentava aqui, tem uma janela grande aqui, né, que dá para ver a árvore e tal, aqui do meu condomínio. Ou eu esquecia de levantar, quando eu levantava, sentava aqui para trabalhar, falava, vou fazer a prece agora. Aí eu fui desse jeito. Então, hoje, eu não faço só a prece, eu não me cobro de fazer a prece no momento que eu acordo, né? Eu faço a prece caminhando, eu faço a prece aqui quando eu sento para trabalhar, eu faço a prece quando eu estou na varanda tomando café. Então, assim, essa forma também, né? Eu acho que a gente, cada um, é o que a Raquel falou, né? Agradece aqui, agradece ali. A gente precisa também encontrar a nossa forma, né? Porque cada um tem um jeito, né? Mas o importante é a gente, sim, estar em comunhão constante. Quer falar ainda, Francisco? É o seguinte, se não me engano, eu vi isso de Sai Baba, Satya Sai Baba. Ele diz o seguinte, que muitas vezes mais vale mãos que trabalham do que lábios que oram. Então, assim, a gente fala muito da prece falada, né? É lógico que é o que a gente está tratando aqui, mas a gente também tem que observar que existem outras formas de prece, né? Exatamente. O ombro, quando a gente dá o ombro, quer dizer... Exatamente. O acolhimento, né? A mão amiga, né? É uma forma de prece mesmo, tem razão. Porque você está ali em contato com o Pai, né? Quando você se aproxima do outro, você está em contato com o Pai, né? Muito bom, Francisco. Toda vez que a Elaine está preparando o nosso estudo, ela está em prece. Sim, eu peço. Sim. Toda vez que a gente está preparando alguma coisa para o outro, por exemplo, o médico, quando ele está estudando para fazer uma cirurgia, ele está em prece, foi o que o Francisco falou, né? É o trabalho dele. Quando um químico está estudando no laboratório para algum remédio, alguma coisa, ele está em prece. Então, ele está nessa comunhão, né? O professor está preparando uma aula, né? Então, toda vez que você prepara com amor a nossa aula aqui, aí você está em prece, está em comunhão com Deus, né? Isso é muito bom. Muito bom, verdade. Mas eu faço prece mesmo, agradecendo o amparo, pedindo, né, o amparo. E me sinto muito bem, graças a Deus. É um momento de muita alegria. Então, Pedro ouviu ali, né? Ouviu o mestre com uma compreensão nova, como sempre, né? O mestre ali penetrando no espírito, transformando aquele espírito cada vez mais um pouquinho, né? Principalmente Pedro, né? Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que receberam. Olha aí, a nossa educação também. Aí, Raquel. Mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com um Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Então, ali, olha a sinceridade, a entrega de Pedro, né? Esses ensinamentos eram muito difíceis, né? Transcendiam a sua educação, né? Educação de judeu, né? Do ponto de vista religioso, educação da sociedade, né? Do ponto de vista de entender um serviço menor, né? Como um serviço valorizado, porque não era, e até hoje na nossa sociedade, né? Não é assim, para a grande maioria. Então, todas essas questões estavam ali fervilhando, né, na cabeça de Pedro. Tudo muito novo para ele. A gente está aqui debatendo isso hoje, né, fazendo essas reflexões,
e essas reflexões fluem dentro da gente, né? Mas na cabeça de Pedro não foi assim, porque isso era muito novo, era muito inovador, né? Olhar para Deus como um pai amoroso, a gente já viu aqui nos outros estudos, né? Com esse pai que acolhe, que está do lado ali, era um conceito muito novo para eles, né? E aí, passado alguns dias, né, do impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, eu tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Ele começou ali rodeando, né? Mas lembra do objetivo dele. O objetivo dele era responder a sogra lá nas suas inquietações, né? O dinheiro, a casa, muito trabalho. Aí ele começa a entrar mais no assunto com Jesus. Ele fala assim: ó, eu tenho feito prece, mestre. Eu tenho me esforçado na comunhão com Deus, mas as minhas súplicas não têm sido atendidas. E aqui está a pergunta que Jesus fez para Pedro, e é aquela perguntinha que fica para a gente, né? Para perguntas de vida eterna de Jesus, né? O que você tem pedido a Deus? E aí? Nossas preces não são atendidas, né? Mas o que a gente tem pedido a Deus? E ele responde: eu tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos, resolva os meus problemas, com a solução de certos problemas materiais. Ele mesmo coloca aqui que são problemas materiais. Fala assim: eu tenho pedido para ele dar uma planada aqui na minha dificuldade. Jesus olhou para aquele discípulo, né? Como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais. Olha a sensibilidade de Jesus. Fala: meu Deus, deixa eu ver o limite do que eu posso falar aqui para ele. Primeiro, para não agredir esse coração, né? Uma preocupação que às vezes a gente tem que ter nas nossas falas, né? Quando a gente tenta explicar, elucidar, trazer à luz do Evangelho. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui, né? Que não vai agredir esse coração, mas que vai iluminar, que ele vai conseguir compreender. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura: Pedro, enquanto você orar a Deus, pedindo a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que você te retire inquieto e desalentado. Mas sempre que você solicitar as bênçãos de Deus a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberá pelas orações os bens divinos do consolo e da paz. Isso é maravilhoso, né? Enquanto a gente pede para Deus resolver os nossos problemas, curar a nossa doença, trazer formas de a gente pagar as nossas dívidas, enquanto a gente pede para Deus para resolver, a gente vai ficar a ver navios, né? Vai ficar lá na praia, nadar. A gente não é isso, né? Não é isso. Deus não está aqui para resolver os nossos problemas que nós criamos para a gente. Não vamos nos esquecer disso. A gente cria os nossos problemas e pede para Deus resolver. Não é isso, né? Mas sempre que você pedir o amparo para que você compreenda a vontade de Deus, compreenda por que você está passando por aquilo, para que você compreenda e tenha submissão, resignação, fé. Toda vez que essa for a sua prece, tenha certeza, você vai ser amparado. Pedro ficou ali, né, quieto. E um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto interessava a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos então a orar, porque a gente não está sabendo. Você ensina para a gente? E eu acho lindíssima essa gravura dos discípulos com as mãos assim, juntas, em torno do mestre orando. Gosto muito. Ela não está com uma resolução muito boa, não, mas eu acho ela
tão tocante assim, para mim, pelo menos. Dispondo-os, então, em círculo. Que vontade. Se a gente estivesse numa sala agora, a gente ia ficar todo mundo em círculo, dar a mão e fazer uma prece. E como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias lhe pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Olha essa frase aqui. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial. Imagina o que é Jesus se concentrando numa prece. Eu acho que a gente não consegue nem imaginar, né, o que seja isso. E colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou. Gente, a prece, a manifestação que ficaria gravada, né, para nós, né, até hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Olha, que esse trechinho aqui é o trechinho que a gente comentou lá no início, né? Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente vai estudar, eu vou falar no final, semana que vem, eu estou lendo aqui corrido, né? Mas semana que vem a gente vai estudar petição por petição do Pai Nosso, né? Aquela proposta que eu fiz. E esse aqui, ó, do pão nosso, né? Lida assim, falada rapidamente, a gente pensa que é só o pão material, né? Não nos deixe faltar o alimento, né? Mas não é. É isso aqui, ó, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão material, pão espiritual. Mostrando as criaturas. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecendo, porém, as fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Muito bom, né? Levi, olha que informação aqui, informação maravilhosa de Humberto de Campos. Muitos estudiosos ficam tentando, né, compreender como é que foi feito, se Jesus fez assim, se fez assado, se foram 7 petições, se foram suprimidas algumas, se não for. Humberto de Campos diz para a gente, ó, o que está lá é aquilo mesmo. Sabe por quê? Porque Levi estava lá, e Levi escrevia, e ele anotou no mesmo momento. Então, o que está lá é o que foi. Levi, o mais intelectual dos discípulos, né? Com certeza inspirado, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor, estou toda arrepiada, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continua, em síntese,
a rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Kardec vai falar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai começar a falar sobre a prece do Pai Nosso. E desde aquele dia, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Graças a Deus. Até hoje, estamos nós aqui rezando o nosso Pai Nosso. Mas a partir da semana que vem, a gente vai rezar. Quem não estudou ainda, né? A gente vai passar a rezar de forma diferente. Vocês vão ver. Alguém quer... Eu tenho mais alguma coisa? Aqui acabou o livro, tá? A leitura termina aqui. Eu tenho mais coisa para colocar, mas antes de eu colocar, alguém quer falar alguma coisa? Carlinha está aí, não tinha visto. Alguém quer colocar? Eu posso falar? Pode, Elza. É o seguinte, que eu, estudando, né, a gente vai se aprofundando e a gente vai tendo esse conhecimento que Deus, ele habita assim dentro de nós, né? Ele sabe das nossas necessidades, ele tem acesso à nossa consciência, isso tudo. Então, ele está permanentemente conosco. E um dos movimentos que a gente faz para conexão com ele, né, é justamente a prece e servir no nome dele, né? Esse trabalho de esforço em relação ao outro, ao nosso auto-amor também. E aí a gente, nesse momento da prece, do trabalho, da fraternidade, a gente vai sentir, perceber ele nos auxiliando, e nessa questão de resignação, na questão de superação. Eu tenho feito esse movimento e tenho sentido em certas questões da minha vida esse auxílio, entendeu? A gente tem que, acho que tentar, porque eu também fui educada na Igreja Católica com esses rituais todos que a Raquel falou, e não sentia isso, era tudo muito mecânico. E conforme a gente vai estudando a doutrina e percebendo que essa comunhão com Deus se faz a partir disso, eu acho que é mais fácil para aquele que está com dificuldade, né? Pelo menos para mim, é sempre um alívio, é sempre um conforto. Muito bom, Elza. Para mim também, viu? Eu não tinha o hábito, né? Também, antes de conhecer a doutrina, e eu também já me senti muitas vezes amparada, né? Quando às vezes durmo, né? Vou dormir com um problema, aquela coisa remoendo, e aí eu, né, faço aquela prece pedindo, Pai, me ampara, né? Para que eu possa tomar melhores decisões. No dia seguinte, né, eu percebo que a gente acorda mais leve. Não que a coisa se resolveu, lógico, não vai se resolver da noite para o dia, mas você se sente mais leve, né? Até no remoer daquilo dentro de você, parece que aquilo fica mais suave. E aí, com isso, você consegue aclarar as ideias, né? E aí a coisa vai aclarando. Outra situação, né, que eu enxergo muito também esse amparo. Às vezes, a gente se desentende, né, com as pessoas. Ou se desentende com um amigo, ou se desentende com um companheiro, com um filho, com um colega de trabalho, seja lá quem for. A gente se desentende, né? A gente lida com as pessoas, a gente se desentende. E aí, assim, às vezes, quando eu passo por essas situações, fica uma coisinha assim, parece que tá uma nuvenzinha negra, né, aqui dentro. Porque aí você fica oscilando, né? Você fica avaliando o que a pessoa fez, o que você falou. Ah, não, o que eu falei tá certo. Ah, não, deveria ter falado. Ah, isso aqui. Aí você fica com aquilo ali, aquela massa cinzenta dentro, né? E por algumas vezes, né, eu já fui deitar e falei assim, ah, Pai, me ajuda a tirar isso do meu coração. No dia seguinte, quando eu acordo, a vontade de mandar uma mensagem para a pessoa e falar assim, ó, vamos esquecer isso aí. Então, é também um amparo que eu percebo, né? Às vezes, nessas nossas contendas, essas dificuldades da gente com o outro, quando a gente tem, né? A gente pedir o amparo,
E aí a gente recebe, né, às vezes, talvez até em desdobramento, né, recebe umas liçõezinhas ali, umas conversinhas, né, que vai aclarando, porque em desdobramento, na espiritualidade, usa isso, né? No momento do nosso sono, quando a gente pede ajuda, também há isso, tá? Tem isso nos livros, né, de André Luiz, que a conversa, né, que a espiritualidade tem com a gente é absorvida pelo nosso espírito, né? Então, aquela sensação, a gente acorda com ela. A gente não se lembra o que foi falado, mas a gente acorda com ela, né? Um acolhimento, enfim. São tantas situações, né? Tantas situações, mas, enfim. Foi o que a Elza falou. A gente é acolhido o tempo inteiro, Deus está com a gente está em Deus o tempo inteiro, mas a gente precisa desse contato para a gente, né? Para a gente. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, hoje não é para botar o fone ainda não, quem está com o fone aí. O fone vai ser daqui a pouquinho. Eu trouxe um videozinho. Primeiro eu vou fazer a pergunta para a gente. E que tens pedido a Deus? Vamos pensar cada um, né, nos nossos corações, diante de tudo isso aí que a gente ouviu, que a gente leu, né? O que a gente tem pedido, que a gente tem pensado, que a gente não tem alcançado, né? Vamos tentar avaliar, né? Não agora imediatamente, mas depois, se a gente está fazendo as preces certas, né? E aí eu trouxe um exemplozinho aqui, alguns devem conhecer, quem não conheceu vai conhecer agora, mas alguns devem conhecer o trecho de um filme, né? Que é um filme que mistura diversão, né? Mistura situações engraçadas, mas tem muita mensagem profunda ali, para quem tem olhos de ver, viu? Vou colocar aqui. Alguém sabe qual é? Raquel sabe, né? Não é para botar o fone agora, não, tá? Eu adoro esse filme. Eu também. É maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, né? Vamos... Alguém não conhece esse filme? Acho que a pergunta é melhor, né? Porque é um filme famoso, né? Eu não conheço, eu nem sei o que está falando. Não conhece, Elza? Não. Então, Elza, seu dever de casa vai ser ver esse filme. Tá Arthur, bom. você conhece, Arthur? Conheço. Não vi ele, não. Conhece? Só uns pedacinhos assim que eu assisti ele, mas não vi todo, não. Então, vocês dois vão assistir. Vamos fazer um pote de pipoca e vamos assistir esse filme que vocês vão gostar. Bom, fala, Arthur. Não é o Morgan Freeman, ele? Morgan Freeman. E o que ele é nesse filme? Deus. Isso! Morgan Freeman nesse filme é Deus, né? E aí tem toda uma situação ali que está acontecendo. Essa personagem aqui é a esposa do personagem principal, né? Que está passando por uma situação, né? E aí ela tá ali, entra num bar, né? E tal. E aí Deus vai conversar com ela e olha o que Deus fala para ela. Vamos ouvir. Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente?
Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos. Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente vai servir. Aproveite. E aí? Bom, né? Se a gente quer paciência, não adianta pedir paciência, né? Porque Deus não vai dar paciência, Ele vai dar oportunidade e vai colocar as pessoas mais difíceis ao nosso lado para a gente exercitar a nossa paciência. Se a gente quer uma família unida, Deus não vai plantar a gente na família mais feliz do mundo. Ele vai colocar a gente na família que a gente precisa para que a gente se esforce e construa ou tente construir uma harmonia naquela família. Ele vai nos dar os instrumentos, né? Mas não a obra pronta, porque assim que mérito a gente teria, né? Então, de todas essas reflexões de hoje, desse capítulo maravilhoso sobre a prece, é excelente, a obra é nossa, exatamente, a Carlinha está colocando aqui. Amor, boa noite, estou de vovó e de ouvinte hoje. Tá bom, Carlinha. É excelente, a obra é nossa, exatamente. A obra é nossa. Deus nos concede os instrumentos, mas o esforço é nosso, né? Às vezes é isso, a gente não consegue perceber, né? Por que a gente está nessa situação? Porque a gente precisa trabalhar alguma coisa dentro da gente que é aquela situação ali que vai ser instrumento para isso, né? Por que esse filho é difícil, né? Porque eu preciso trabalhar alguma coisa dentro de mim, dentro dele, e eu preciso descobrir o que é, né? E Deus vai me dar forças para isso. E a gente ainda, né? Eu acho, né? Eu pelo menos não sei ainda, né? Às vezes, nem de algumas situações não sei nem o que pedir, né? Só peço, ilumina minha cabeça, né? Ilumina meu coração, abranda meu sofrimento, mas o que é bom e necessário, eu não sei. Recursos pedagógicos para a nossa evolução. A Raquel colocou isso aí, Raquelzinha. Mas, olha, tem uma pessoinha, um espíritozinho muito iluminado. Quem tiver a fone pode botar agora, viu? É o momento do fone. Deixa eu pegar o meu. Tem um espíritozinho que eu amo muito, muito iluminado, que para mim fazia as preces mais lindas, que eu até hoje uso como recurso. Espera aí que estou botando aqui, pessoal. Uso como recurso. Estão me ouvindo? Então, uso como recurso de auxílio. Então, vou fazer uma proposta, tá? Eu vou colocar, a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai, de olhos fechados, prestar atenção palavra por palavra que a gente vai ouvir. Do nosso querido Chico. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos.
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Querido Pai, com os corações envolvidos nesse estudo, sentindo-nos mais próximos de Ti, sentindo desenvolvidos pelo Seu amor, pedimos, Pai amado, perdoe as nossas dificuldades de observarmos, às vezes, tantas bênçãos recebidas. Perdoe, Pai amado, as preces tão infantis que às vezes não percebemos. Perdoe, Pai amado, a nossa dificuldade ainda de prosseguir no caminho. Mas pedimos mais ainda, Pai, que ampare para que possamos, através da sua luz e do teu amor, termos o discernimento de compreender que as lutas e as dores são instrumentos e que a cada dia devemos ter em Ti renovados a fé, a esperança nessa nossa caminhada. Obrigada, Pai, por mais esses momentos de estudo e comunhão contigo. Obrigada por corações aqui ligados pela fraternidade e pelo amor. Abençoe a cada um que aqui está, abençoe seus lares, abençoe a todos nós. Graças a Deus. Amores. Obrigada, amiguinha. Obrigada por tudo. Boa noite. Eu que agradeço. Beijo, Boa fiquem noite. com Deus. Boa Boa noite. Boa noite.